Design instrucional, design de experiência de aprendizagem. O que é isso? Como nascem? Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Brincadeiras à parte, você já ouviu falar nesses termos? Designer instrucional, designer de experiência de aprendizagem. Você sabe o que é isso? Vou começar explicando o design instrucional. Não a função, mas o que é o design instrucional. Design instrucional é um processo para que você desenhe uma instrução para que ela seja aprendida de forma eficiente. Isso não é exclusivo do mundo digital. Esse processo foi desenhado por volta dos anos 1945, veja, no século passado. Portanto, eu não estou falando de aprendizagem digital, não estou falando de ensino online. E por que eu estou reforçando isso? Porque, especialmente aqui no Brasil, a gente conhece o design instrucional exclusivamente, na maior parte das vezes, exclusivamente para ensino online. Mas ele não nasce aí, ele nasce para a educação de forma geral. Então, um designer instrucional aqui no Brasil é quase que exclusivamente o profissional que manuseia um determinado conteúdo para facilitar a aprendizagem no ensino à distância online. Então, ele determina onde ele coloca conceito, exercícios, práticas, avaliações, essas coisas todas. E, de novo, falei do ensino digital online, do ensino à distância online, porque também ensino à distância não é só digital, não é só online. A gente aqui no Brasil, inclusive, ainda existiu o Instituto Universal Brasileiro, que durante muitos anos fazia ensino à distância. E a gente não tinha plataformas digitais, ele fazia o ensino por correspondência, eram cursos apostilados que as pessoas recebiam por correspondência. Hoje a gente tem o avanço de algumas coisas e a gente tem alguns cursos que são no formato digital, ou seja, uma mistura de físico com digital, onde eu tenho uma parte que é digital, online, e uma parte que é física. Por exemplo, um curso de corte e costura, que eu faço as aulas online, mas eu recebo os moldes e algumas ferramentas pelo correio. E estou explicando esse cenário, contexto do ensino à distância digital e físico e digital, porque o designer instrucional deveria trabalhar em todas essas frentes. Mas, de novo, aqui no Brasil, especialmente os nossos cursos de design instrucional, eles são voltados para o design de instrução online. Mas, a saber, não é só para isso. Eu mesma uso o design instrucional para desenhar qualquer ação instrucional. E chamo de ação instrucional e não de curso, porque para que uma pessoa aprenda alguma coisa, a gente sempre pensa num curso. Mas, às vezes, não é um curso, às vezes apenas um vídeo é suficiente para a pessoa aprender. Às vezes um framework de alguma coisa ou uma tarefa que não é exatamente um curso completo é o suficiente para que a pessoa aprenda determinada coisa. Agora eu vou falar de design de experiência de aprendizagem. Então agora eu estou olhando um pouco para um cenário um pouco maior. O designer de experiência de aprendizagem é aquele profissional que vai entender do design instrucional, sim, ele vai fazer essa parte, mas ele desenha a experiência inteira, como um todo. Se for pensar, por exemplo, num curso presencial, o designer de experiência de aprendizagem tem que pensar na jornada completa para desenhar essa experiência de aprendizagem inteira. Então, desde o convite para aquela pessoa participar do curso, até como ele vai ser recepcionado, que lugar que vai ser, que comida que vai ter, qual vai ser a iluminação, qual vai ser a decoração do lugar, quais serão as experiências, o que acontece no intervalo, como acontece a experiência de aprendizagem, o curso, enfim, a experiência que for, e a sustentação disso, tudo que vai acontecer depois. Então, é quem desenha, olha para muito mais coisas. Você pode falar, é parecido com alguém que faz eventos? Até é, mas eu tenho um olhar mais específico para promover a aprendizagem.
Então, vou ser um pouco mais explícita para juntar tudo isso. Vamos pensar aqui numa pessoa, no corpo de uma pessoa. Então, primeiro existe o esqueleto. O esqueleto é o que faz a gente ficar em pé, é a estrutura, na verdade, do corpo, né? O esqueleto, ele pode ser exatamente igual. Na verdade, a gente não tem muitas diferenças de esqueleto de pessoa para pessoa, né? Ele é sempre muito magrinho e cheio de ossos, não é mesmo? E é só isso. Só que esse só isso é a estrutura. Um mesmo esqueleto pode dar a estrutura para corpos diferentes. Então, o esqueleto é o que eu vou chamar de conteúdo. O meu conteúdo é um esqueleto de um corpo. Um mesmo conteúdo pode dar suporte para formatos diferentes. Então, quando eu falo que o corpo é o formato, pode ser um corpo de um homem, de uma mulher, mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo. Enfim, posso ter diferenças de colorações, de tipo de cabelo e tal. Então, só que essas diferenças são o formato externo, é o que eu estou vendo. O conteúdo é a consistência do negócio, mas eu dou formas diferentes. Na prática, isso pode ser um curso online, pode ser presencial, pode ser um infográfico, pode ser um framework, pode ser um vídeo, enfim. Isso é o formato. Para o mesmo conteúdo, eu posso ter diferentes formatos. Para a minha experiência de aprendizagem. Só que a experiência de aprendizagem, então, é uma nova camada. Ela é a roupa que esse corpo usa. O mesmo esqueleto pode ter diferentes corpos. Para cada corpo eu posso ter diferentes estilos de roupa. Então eu posso ser mais esportivo, posso ser mais formal, posso ser glamouroso, posso usar estilos muito distintos. A experiência de aprendizagem é então essa camada muito mais externa, que tem mais um clima, um tom, ela passa uma mensagem mais ampla. Então esse é o comparativo que a gente pode fazer entre o DI e o design de experiência de aprendizagem. O DI é o que vai dar o corpo para aquele esqueleto. Ele vai fazer o esqueleto e ele vai dar o corpo para aquele esqueleto. E o design da experiência de aprendizagem vai colocar todas as roupas, acessórios e tudo mais para vestir aquele corpo. E aí, você sabia de tudo isso? Você conhecia esses termos? Você sabia da amplitude de cada um deles? E você conhece alguém que nunca ouviu falar disso? Se você conhece, manda para essa pessoa, chama ela para conversar aqui com a gente.